Em primeiro lugar, você cai na armadilha da desigualdade quando você não entende isso e quando você não toma atitude para se proteger contra isso. A partir do momento em que o Estado tomou para si o monopólio da moeda, lá em 1913, e aprofundou mais ainda em 1971, ele tomou para si a tal da soberania financeira. Você só consegue resolver esse problema para você e não cair na armadilha da desigualdade quando você recupera para si a sua soberania financeira. Então, qual é a primeira forma que você tem de resolver isso? Em primeiro lugar, você tem que cuidar para que a sua renda cresça acima da inflação. Se o seu trabalho hoje não te dá uma renda que cresce acima da inflação, você está correndo sérios riscos, já está colocando o pezinho aí na armadilha da desigualdade. E o segundo ponto é que você precisa criar um patrimônio, e um patrimônio, obviamente, que cresça acima da inflação. É isso que vai te fazer levar a ter a soberania financeira, a fazer com que você não se prejudique dessa inflação causada pelo Banco Central, pelos governos, e até se beneficie disso. Você consegue ganhar no seu patrimônio muito mais do que eles conseguem destruir o poder de compra da moeda. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live. Aqui a gente discute estratégias na sua jornada para conquistar a sua soberania financeira. Eu sou o Guilherme Lacerda e o tema de hoje é a armadilha da desigualdade. A verdade sobre como ocorre a desigualdade econômica e como que você deve fazer para se proteger dessa armadilha. Eu resolvi falar desse tema, né? O tema armadilha da desigualdade. Já citei esse termo em algumas outras vezes aqui em vídeos, enfim, em lives também que eu tenho feito. Eu já falei algumas vezes sobre esse termo, né? Então, hoje eu resolvi falar de uma forma mais profunda sobre o que é essa tal de armadilha da desigualdade, o que causa de verdade a desigualdade, uma coisa que poucas pessoas sabem, e como que você faz para se livrar disso, para você não cair nessa armadilha. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é a desigualdade, qual que é a causa dela, né? Então, tem uma frase que eu não sei quem disse exatamente, mas que diz que boas perguntas movem o mundo, né? Então, se você faz boas perguntas, você consegue buscar por soluções para aquelas perguntas e isso que move o mundo. Mas eu costumo dizer também que boas definições ou bons diagnósticos geram boas soluções. Se você faz um diagnóstico errado, um diagnóstico ruim sobre um determinado problema, você vai sugerir ou vai pensar em soluções ruins para aquele problema. Soluções que podem não solucionar o problema ou, pior ainda, podem até agravar esse problema, né? Então, tem um termo da medicina que é a iatrogenia. Iatrogenia. O que é a iatrogenia? Iatrogenia é quando o tratamento para uma doença causa danos muito maiores do que a própria doença. Ou seja, o remédio em si ele é pior do que a própria doença, né? Então, quando a gente tem essa situação, e isso acontece muito, muito na economia, na política, quando geralmente não, eu diria que 99,99% das vezes que os governos, né, qualquer governo do mundo propõe alguma solução econômica para alguma coisa, 99,99999% causa iatrogenia, ou seja, causa o efeito inverso e contrário daquele desejado inicialmente e pior, pode até piorar aquele problema que queria se resolver, né? Ou seja, você entender, você dar o diagnóstico correto para um problema faz com que você traga as soluções corretas para esse problema, tá? Então, qual que é a definição de desigualdade? Podem existir vários tipos de desigualdade. Aqui eu vou focar na que eu acredito que é a principal, que talvez gere as outras, que é a desigualdade econômica. Podem existir vários motivos, né? Vamos separar aqui e dizer que existe uma desigualdade natural, tá? E uma desigualdade que não é natural. O que seria a desigualdade natural? Ela é causada basicamente pela diferença de preferências entre as pessoas. Então, pode ser que uma pessoa, por exemplo, deseje ser muito rica e ela
corre atrás de conseguir aquele objetivo e ela consegue, então ela é muito rica. E tem uma outra pessoa que pode não ter essa preferência, não ter esse desejo, né? E aí ela não vai se preocupar com isso, ela quer uma coisa mais tranquila ali na vida dela e tal, ela não tem tanta ambição assim, e ela está feliz com isso, né? Então isso não seria um problema, né? Digamos assim, é só uma questão de preferência, beleza? E o outro tipo de desigualdade seria a não natural. A desigualdade não natural é aquela que aprofunda as desigualdades que seria a natural, digamos assim, né? E ela causa, pior do que isso, ela causa miséria. Então, a desigualdade natural, ela não tenderia a causar miséria, né? Mas a desigualdade não natural, ela, ela aprofunda tanto essa diferença, tão longe do que seria o normal, né, de acordo com as preferências das pessoas, que ela causa miséria, né, que é uma coisa indesejada. Então, na real, no final das contas, o problema que tem que ser combatido, em primeiro lugar, não é nem a desigualdade em si, mas a desigualdade não natural, ou seja, no final das contas seria a miséria. A miséria é uma distorção econômica, ela é algo que é totalmente fora do normal do que seria uma sociedade livre, né, em termos de economia. Existem vários diagnósticos e vários motivos que podem causar a desigualdade, tem coisas que são reais, coisas que não são reais. Por exemplo, a visão marxista disso é que a economia é um jogo de soma zero, então se alguém é muito rico, então esse alguém tirou dinheiro da pessoa que é muito pobre. Isso não faz o menor sentido, isso não é verdade, tá? Porque não é assim que a economia funciona, porque no final das contas, se existe uma troca voluntária, se existe uma negociação, uma troca econômica que é voluntária, os dois lados têm que ganhar. Os dois lados ganham, se for voluntário, tá? Se não for voluntário, obviamente que não ganha. Se os dois lados ganham, isso gera valor, gera riqueza para os dois. Então, a riqueza ela não é dada, ela não é uma riqueza X no planeta e essa riqueza é dividida entre as pessoas de forma que é como se fosse um cobertor curto. Se você puxa de um lado, se você cobre a cabeça, o pé fica de fora, né? Não é assim que a economia funciona. A riqueza ela pode aumentar ou pode diminuir, tá? E ela vem até aumentando nos últimos séculos, né, ao longo da história, uh, de forma que comprove isso, né? Então, essa visão de que a desigualdade é causada porque os ricos tiram dos pobres, como se fosse um jogo de soma zero, isso não é verdade, tá? Porque basicamente existem duas formas de se enriquecer na sociedade. A primeira forma é você entregando valor para as pessoas. Então, a criação de riqueza, né, e de valor, ela sempre acontece, como eu disse, numa troca voluntária, num ambiente de livre iniciativa. Por exemplo, eu identifico que as pessoas têm um determinado problema. Tá? No Brasil, as pessoas elas sentem calor. Vamos supor que não exista ventilador, ar-condicionado, nada disso. Então, no Brasil, as pessoas têm muito calor e elas ficavam se abanando com leque, coisa do tipo, mas aquilo não adiantava. Então, imagina que eu vivesse aí no século 18, 19 no Brasil, que não existia ventilador, e eu tivesse a brilhante ideia de criar um negócio que fica girando assim, e aquilo, pô, resolve bastante o problema do calor, né? Ou seja, eu estou criando uma solução para um problema amplo, um problema que muitas pessoas têm. Se isso acontece, eu consigo vender essa minha solução para o mercado, de forma que as pessoas demandem aquilo, elas querem aquilo, eu estou fazendo bem para elas, e em troca disso eu vou ganhar muito dinheiro, obviamente, vou enriquecer por conta disso, né? Então eu estou resolvendo um problema, entregando valor para a sociedade. Essa é uma forma. A outra forma é a expoliação. A expoliação é a forma ilegal, né? A forma imoral. Então, as pessoas, muitas vezes aqui no Brasil, falam, mas e as pessoas que ficam ricas ilicitamente, não sei o quê, né? Tem até essa visão, essa crença limitante de que você só pode ser rico se você
fez alguma besteira, se você é corrupto, alguma coisa do tipo, né? Só que, geralmente, né, essas pessoas que ficam ricas ilicitamente, elas não estão participando do livre mercado, da livre iniciativa, né? Pode ser, por exemplo, um político que desviou uma verba ali para uma obra e que não superfaturou e que não era para ir para o bolso dele, era para ir para a obra, mas enfim, é assim que as coisas funcionam, né? É, pode ser, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Mas isso é pura espoliação. Ou pode ser, por exemplo, que um determinado grupo queira criar uma determinada lei para se beneficiar, mas quando ele se beneficia, ele está prejudicando todo o resto, né? Então, essas são as duas formas, né? E basicamente, realmente, no final das contas, eu vou daqui a pouco chegar na causa, no que eu acredito que é a principal causa da desigualdade, e vocês vão entender que, no final das contas, é pura espoliação, sim, né? Tem uma frase do Milton Friedman que diz que se colocarem o governo federal para administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia, né? E a gente sabe que isso é verdade. Tem areia abundante ali, mas pô, bota um governo ali para administrar aquela oferta de areia, digamos assim, né? Daqui a pouco vai faltar. Então, da mesma forma, se a gente colocar nas mãos do Estado a responsabilidade para resolver os problemas da desigualdade, o resultado vai ser mais desigualdade ainda, né? Essa é a pura verdade. E por que isso é verdade? Porque, em primeiro lugar, o Estado não gera riqueza. Ele não tem a capacidade de gerar riqueza. Ele se financia através da riqueza que é gerada pelos outros. Então, antes do governo gastar dinheiro, ele precisa, antes disso, pegar o dinheiro de alguém que ganhou aquele dinheiro. Então, existem basicamente 3 formas do governo se financiar, do Estado, dos governos, de qualquer governo se financiar no mundo inteiro. A primeira forma é através da dívida pública, ou seja, o governo cria uns papeizinhos lá que ele chama de dívida pública, ele vende isso no mercado, né, através do. Aqui no Brasil tem o Tesouro Nacional, tem o Tesouro Direto, onde as pessoas podem comprar essa dívida pública, né? E ele promete que vai pagar aquele dinheiro de volta com uma taxa de juros, né? Essa é uma forma. A segunda forma são os impostos, né? Então, o que é o imposto? Você ganhou o seu dinheiro, o governo foi lá e falou assim: pô, bonito, né? Você ganhou o seu dinheiro aí, lindo, legal, parabéns, gostei, trabalha firme aí para ganhar mais, tá? Agora, pô, 1/3 é meu, fechado? Então, passa 1/3 para cá, porque você tem que me passar 1/3 para cá, senão, no final das contas, se você não me passar, eu vou te prejudicar de alguma forma. Esse é o imposto. E aí já começa a questão de desigualdade, né? Porque até é um ponto que nem estava na pauta aqui, mas que contribui para a desigualdade, que é o seguinte: se você observar em qualquer lugar do mundo, as pessoas mais pobres, né, com menor renda, são as que mais pagam impostos, percentual à sua renda, né? Por quê? Porque o imposto não é só o imposto de renda, tem também imposto sobre consumo. E quanto mais dinheiro você ganha, né, a pessoa que ganha, vamos levar para o extremo, uma pessoa que ganha R$ 1.000, a pessoa que ganha R$ 100.000 por mês, tá? A pessoa que ganha R$ 1.000, ela provavelmente gasta todos os R$ 1.000, né? E além no caso do Brasil, R$ 1.000 não tem imposto de renda, mas tem imposto sobre consumo. Então, vai no mercado, compra não sei o quê, paga a conta de luz, etc. Bota aí no mínimo 40% até 50% de tributos que ela paga. Então, ela gasta R$ 1.000, 500 vai para o governo, né? O cara que ganha 100 mil, muito dificilmente, claro que acontece isso bastante, mas pode ser que o cara não gaste, é menor a chance do cara gastar todos os 100 mil, né? Talvez ele gaste 30. Como ele gasta 30, por mais que sobre aqueles 30 ele pague 50% de imposto também, vamos supor, só que ele está pagando 50% sobre 30 que ele gastou, mas ele ganhou 100, entendeu? Então, aí fazendo essa conta sem considerar imposto de renda e tal, daria 15% de imposto, e não 50%, como o cara que ganhou 1.000. Isso é só um exemplo para vocês entenderem por que as pessoas mais pobres pagam mais impostos do que as pessoas
mais ricas, né? Isso é independente, né? Porque não adianta. Eu já fiz vídeos aqui falando que impostos, porque assim uma coisa que as pessoas podem falar quando me ouvem falar dizer isso é o seguinte: então é só criar impostos sobre grandes fortunas e tributar os mais ricos, etc. Só que, cara, no final das contas não adianta, tá? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é outro assunto, eu posso até falar sobre isso depois. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, um vídeo um pouco mais antigo, mas que é bastante atual. E quem quiser se aprofundar mais com relação a essa história de impostos sobre grandes fortunas, vai lá nesse vídeo, procura no meu canal, digita lá, que você vai achar, tá? Então, eu vou entrar nesse assunto aqui para não me alongar muito. Então, os impostos, já logo de cara, já nesse ponto, já são o primeiro fator aí que agrava as diferenças econômicas, né? Que ajuda a causar mais desigualdade. E a terceira forma de o Estado se financiar é através da inflação. O que é a inflação? O governo ele tem a maquininha de imprimir dinheiro, né? Ninguém tem essa maquininha. Se você fizer isso, você vai preso, né? Mas o governo pode. Então, ele tem lá a maquininha de imprimir dinheiro. Quando ele precisa de dinheiro, ele simplesmente vai lá e imprime mais dinheiro. É óbvio que não é bem o governo sozinho, é o Banco Central que faz isso e tal, mas o Banco Central ele tem um conluio com o Tesouro Nacional, e isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? O que eu estou falando aqui vale para o mundo inteiro, beleza? E basicamente funciona da seguinte forma: como que o dinheiro era criado antigamente? Quando o dinheiro tinha lastro em metais preciosos, vamos pegar o ouro principalmente, né? Para que pudesse ser criado uma nova nota de dólar, algum dinheiro que fosse lastreado em ouro, era necessário que tivesse mais ouro, né? Vamos só supor que $1 vale 1 grama de ouro, tá? Imagina isso, $1 vale 1 grama de ouro. Então, se $1 é conversível em 1 grama de ouro, se eu pego o meu dólar, vou lá no banco e tento trocar por 1 grama de ouro, para que um novo dólar seja criado, é preciso que tenha mais 1 grama de ouro, uma nova grama de ouro. Então, o lastro ele fazia com que limitasse a criação de dinheiro do nada. Para que o novo dinheiro fosse criado, era necessário que tivesse mais metais preciosos, mais ouro, mais prata e assim por diante, né? A partir do momento em que acabou o lastro do dinheiro em ouro, em metal precioso, ouro, prata principalmente, isso fez com que os bancos centrais ao redor do mundo tivessem livres poderes para poder criar dinheiro do nada. Então, não precisa mais minerar ouro, ir lá e pegar esse ouro e colocar no cofre para você poder criar mais dólares, né? Agora você simplesmente vai lá, aperta o botão, cria um lançamento contábil e expande a oferta monetária. Então, isso acontece automaticamente assim que eles querem. E qual que é o problema disso? O problema é que o dinheiro novo que é criado, ele tira valor do dinheiro que já estava em circulação. Imagina que o dinheiro fosse ouro e você tem uma barra, você tem 1 quilo de ouro em casa, esse é o seu patrimônio, você tem 1 quilo de ouro. E aí cai um meteoro de ouro no planeta Terra, né? E aí cai um meteoro lá com 100 trilhões de toneladas de ouro, vamos supor. Então o ouro ele não é mais tão escasso assim como ele era antes. Aquele seu 1 quilo de ouro vai passar a valer muito menos do que valia antes. Ele vai passar a comprar muito menos coisas do que ele comprava antes, justamente porque agora ele não é mais tão escasso assim, porque caiu o tal do meteoro de ouro de 100 trilhões de toneladas, tá? No nosso exemplo aqui. Então, quando o Fed, por exemplo, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, no ano passado imprimiu mais de 3 trilhões de dólares, sendo que o balanço do Fed antes disso era em torno de 3,4, 3,5 trilhões de dólares, ou seja, ele expandiu drasticamente a oferta monetária. É como se fosse um meteoro de ouro. É como se fosse um meteoro de dólares, né? 3 trilhões de dólares que ele simplesmente jogou do nada na economia. E aí os dólares que estavam em circulação, ao longo do tempo, eles vão passar a valer cada vez menos, vão passar a ter um poder de compra cada vez menor do que tinham antes. Esse mecanismo, isso aconteceu com mais força em 2020, mas isso vem acontecendo nos últimos 107, 108 anos quase,
desde que o Fed foi criado em 1913, que é quando surgiu essa era dos bancos centrais. Antigamente não era assim. Antigamente o dinheiro tinha algum lastro em metais preciosos. A partir do momento em que o Fed foi criado em 1913, começou a reduzir. Ainda tinha uma conversibilidade do dólar, tinha uma conversibilidade em ouro, mas começou-se a reduzir isso. E aí, o dólar, desde 1913 até hoje, perdeu mais de 96% do seu do seu poder de compra. Imagina todas as outras moedas ao redor do mundo que basicamente têm lastro no dólar, né? Qual é a conclusão que a gente pode chegar a partir disso? A conclusão é que se quando o Estado, quando o governo, junto em conluio com o Banco Central e o Tesouro Nacional, eles criam dinheiro do nada e jogam esse dinheiro na economia, se quando isso acontece, eles tiram poder de compra do dinheiro que já estava em circulação, ou seja, que estava na minha mão, na sua mão, na mão de todo mundo, no salário das pessoas e tudo mais, isso significa que, com um apertar de um botão, eles conseguem tirar dinheiro de você sem nem você ver. Tirar dinheiro no sentido de tirar poder de compra de você. Então, inflação é uma espécie de roubo. E aí, qual que é o problema disso? Por que a inflação é prejudicial? Porque justamente ela causa desigualdade. Ela é uma das principais causas da desigualdade. E eu vou explicar por quê. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem ver um desenho que explica melhor isso. Tá? Existe um negócio chamado efeito Cantillon. Cantillon foi um economista no século XVIII e tal. E o que é o efeito Cantillon? O efeito Cantillon diz que a forma como o dinheiro entra na economia importa, né? Muitas teorias econômicas que são consideradas ainda hoje em dia, elas supõem que a inflação acontece de forma homogênea para todo mundo, para todos os produtos, todas as pessoas, enfim. A inflação acontece igual para todo mundo, né? Aí o governo vai lá e mostra o índice de inflação. Ah, o IPCA foi 4,5%, não sei o quê. E aí você até tem essa impressão também de que a inflação aconteceu, 4,5% para todo mundo, na média e tal. Só que não é bem assim. A inflação não acontece de forma homogênea. Ela acontece de forma heterogênea e depende da forma como o dinheiro entra na economia. E como que geralmente o dinheiro entra na economia? Em primeiro lugar, ele entra através do Banco Central. Então, o Banco Central é o agente que cria o dinheiro. Ele cria o dinheiro, em geral, ele compra uma dívida de algum banco, ou até a dívida pública que está no balanço dos bancos, e assim ele coloca o dinheiro no sistema. Então, o Banco Central ele vai lá, ele cria esse dinheiro, que hoje em dia não é mais impressão, a gente fala impressão só como uma forma de falar, mas hoje em dia é simplesmente um lançamento contábil, é eletrônico. Ele cria esse dinheiro e a forma como ele injeta o dinheiro no sistema, na economia, é comprando ativos dos bancos. Antigamente, eles compravam diretamente do Tesouro Nacional a dívida pública. Então, de um lado, o Banco Central criava o dinheiro, do outro lado, o Tesouro Nacional criava os bons, os títulos públicos, e aí eles trocavam. O Banco Central dava o dinheiro para o Tesouro Nacional dava a dívida para o Banco Central e virava devedor para o Banco Central, né? E aí o Tesouro Nacional, que é basicamente o governo, ia lá e usava esse dinheiro, colocava no sistema. Hoje em dia, como é que funciona? O Banco Central cria o dinheiro e ele compra ativos dos bancos comerciais. Então, os bancos têm lá, eles podem até comprar os títulos públicos, mas os títulos públicos que estão no balanço dos bancos. Ou seja, indiretamente ele continua comprando títulos públicos. Mas eles podem também comprar títulos privados, ou como aconteceu mais bizarramente nos últimos anos, eles têm comprado ações, ETFs, enfim, coisas do tipo. E aí, beleza, o dinheiro ele entra em primeiro lugar na máquina estatal, né? O funcionarismo público, enfim, toda a máquina de funcionamento estatal, as empresas públicas, os órgãos públicos e tudo mais. Então, o dinheiro entra aqui, né, vira gasto do governo, coisas do tipo. Depois, ele entra para a dívida soberana dessa forma, né, que eu falei, o Banco Central pode comprar dívida pública direto dos bancos, fazendo essa injeção de dinheiro. Ele entra no mercado de capitais e aí só por fim que ele vai entrar na economia real.
O mercado de capitais aqui são grandes empresas, grandes corporações, bancos comerciais, detentores de ativos financeiros, né? E só por último que ele vai entrar na economia real. E o que significa entrar na economia real? É cair ali no bolso do pequeno empresário, do trabalhador assalariado, do pequeno empreendedor, né? No bolso do grosso da população, da maioria das pessoas, né? Só que percebe o seguinte, que isso aqui não é rápido, não acontece num dia, né? Isso vai acontecendo ao longo de tempo, de dias, semanas, talvez meses. E quando o dinheiro vai entrando aqui, vai caindo na mão dessas pessoas, desses agentes aqui mais acima, na cadeia alimentar monetária, digamos assim, essas pessoas vão usando esse dinheiro antes da galera que está aqui embaixo. Se eles vão usando antes, eles já vão causando inflação antes de todo mundo. Eles se beneficiam primeiro desse dinheiro novo que entra na economia. Para vocês entenderem melhor, vamos voltar, por exemplo, lá do meteoro de ouro que caiu no mundo, né? Vamos supor que eu tenho uma casa com um quintalzinho, ele caiu no meu quintal. Caiu lá e não contei para ninguém. Vamos supor que isso fosse possível. Eu não contei para ninguém. Cara, eu vou guardar para mim esse meteoro de ouro e não vou contar para ninguém, mas eu vou começar a gastar. Imagina que eu tivesse uma vida normal, aí do nada eu começo a andar de Lamborghini na minha vizinhança, ou eu me mudo para uma casa maior, eu começo a gastar esse dinheiro. E aí, imagina que eu começo a gastar no meu bairro, né? E, pô, no meu bairro tem lá os comerciantes que costumam vender seus produtos por preços normais, assim e tal, mas como eu comecei a gastar muito, eu aumentei a demanda, né? Isso vai fazer com que em algum momento ele eleve os preços, né? E aí daqui a pouco eles vão estar ganhando tanto dinheiro de mim, porque eu estou gastando mais ali no meu bairro, que eles também vão começar a gastar mais. E aí eles vão começar a gastar mais na cidade, né? E aí depois, enfim, todo mundo naquela cidade vai estar ganhando tanto dinheiro e os preços vão estar maiores e tal, eles vão começar a gastar mais no país e assim por diante, tá? Então, à medida que eu comecei ali a causar uma demanda maior de produtos e serviços e tudo mais na economia, eu comecei a causar essa pressão inflacionária nos preços. Os preços começaram a subir, né? O último cara que vai pegar aqui, vai colocar a mão nesse dinheiro, ele vai gastar quando os preços já subiram. Já era, já subiu, tá? Esse é o efeito Cantillon que explica o porquê de a inflação causar desigualdade. Porque essa galera aqui, ela se beneficia do dinheiro novo que entra na economia e os últimos aqui, eles vão, na verdade, se prejudicar com esse dinheiro novo que entra na economia. Porque os salários e tal, eles não aumentam na mesma velocidade que a inflação acontece. A inflação acontece todo dia tem inflação. Aí, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, sei lá, o cara consegue ter uma renda maior e tudo mais. O aumento da renda não acontece no mesmo ritmo dos preços. Esse é o mecanismo que causa a desigualdade. O que aconteceu depois lá que o Banco Central foi criado em 1913, né? O que aconteceu foi que as moedas ainda tinham certo lastro em metais preciosos, mas aí através dos bancos centrais eles começaram a criar dinheiro do nada. Mas em 1971 aconteceu um evento extremo, né, que foi o seguinte: o Nixon, que era o presidente americano na época, ele simplesmente foi para a televisão e acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Porque como é que funcionava na época? Falando de uma forma bem resumida, né? O dólar ele tinha conversibilidade em ouro e as outras moedas tinham paridade no dólar, né? Então, o dólar tinha lá uma paridade de 35 dólares por onça Troy, de forma que outros governos, outros bancos centrais poderiam trocar dólares que eles tinham por ouro e tudo mais, poderiam compensar os dólares que eles tinham no seu balanço e trocar por ouro junto ao Banco Central americano. Mas em 71, Nixon foi para a televisão e falou: olha, então, a partir de agora, a gente não vai mais converter dólar em ouro, beleza? Fechado? É isso aí. Um abraço. Então, isso foi uma espécie de calote que os Estados Unidos deram, porque eles fizeram isso justamente porque eles não tinham mais ouro suficiente para honrar um aumento de solicitações de conversibilidade, de conversão, que vinham acontecendo ao longo
dos anos logo antes da década de 70, do início da década de 70. E aí, quando os Estados Unidos acabaram com a conversibilidade do dólar em ouro, isso aumentou, isso deu mais poder ainda para os bancos centrais, para o Banco Central americano e para qualquer outro banco central ao redor do mundo, de imprimir dinheiro assim que ele quisesse. Então, esse problema, esse efeito que eu mostrei aqui da inflação causando desigualdade, aumentou drasticamente a partir de 1971. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi o efeito, qual foi o resultado disso nos últimos 50 anos. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Esse aqui é a variação da dívida pública americana, variação em milhões de dólares de um ano para o outro. Você vê que a dívida pública era mais ou menos estável e a partir de aqui foi em 1971, a partir de 71 começou a ter variações positivas, ou seja, crescimento, aumento da dívida pública, cada vez maior, tá? Só que próximo dos anos 2000 que teve um ano de queda, mas a maioria do período aqui nos últimos 50 anos foi de expansão da dívida pública. E lembra que a expansão da dívida pública anda junto com a expansão da oferta monetária, com a expansão da criação de dinheiro novo, ou seja, o Banco Central cria dinheiro novo e, no final das contas, ele acaba comprando também essa dívida pública que é criada pelo Tesouro Nacional, pelo Treasury, lá no caso americano, né? Então, o governo ele emite dívida e vende essa dívida, no final das contas, para o sistema bancário e, no final das contas, para o Banco Central. Então, isso aqui é justamente uma prova de que a oferta monetária aumentou drasticamente a partir de 71. E aí, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui seria o IPCA americano, né? Consumer Price Index, o índice de preços ao consumidor. Ele era estável aqui, pegando, cara, desde o final ali do século XVIII, né? Era praticamente estável, tinha períodos de guerra aqui que aumentava, enfim, períodos que aumentava e reduzia, né, o índice de preços. E aí, olha só o que aconteceu a partir de 1971. Aumentou drasticamente, tá? Drasticamente o índice de inflação. Isso aqui mostra, isso é uma prova cabal do efeito do fim do lastro das moedas, né? Do monopólio dos bancos centrais sobre a moeda, do poder quase que divino que eles passaram a ter de imprimir dinheiro do nada. O próximo gráfico aqui, esse gráfico aqui é interessante também, mostra o efeito da desigualdade, né? As linhas azul e amarela aqui mostram o preço médio das casas em Nova York, a linha azul, e amarela em Boston, né? E as linhas preta e vermelha, o preço, a renda média das famílias em Nova York e em Boston. E você vê que aqui, ó, 71, eles vinham meio que juntos aqui, tudo bem que não tem um histórico passado aqui, mas eles vinham meio que juntos. A partir de 71 descolou. O preço dos imóveis subiu drasticamente e a renda das famílias permaneceu igual. Por que o que acontece? Por que o preço dos imóveis, você fala assim, Guilherme, mas imóvel não é um consumo comum, assim, é um ativo, né, é um bem. Mas o que acontece é o seguinte, a inflação ela não é simplesmente o aumento de preços dos produtos. A inflação é simplesmente o ato de expandir a oferta monetária, de inflar a base monetária, de criar mais dinheiro além do dinheiro que já existe. Isso é inflação. O que a inflação causa, essa é a definição original de inflação, tá? O que a inflação causa é aumento de preços ao consumidor, que ela pode causar duas coisas, aumento de preço ao consumidor e aumento de preço de ativos, tá? Pode causar essas duas coisas. O que aconteceu, por exemplo, desde 2008 até hoje, que as pessoas falaram, viu, depois da crise de 2008, os bancos centrais expandiram barbaramente a oferta monetária, fizeram várias rodadas de afrouxamento quantitativo, né, o tal do quantitative easing, etc. E isso não causou inflação. Mas, cara, dá uma olhada na bolha de ativos que isso causou ao redor do mundo inteiro, que permanece até hoje, né? Várias bolhas de ativos ao redor do mundo. Então, a inflação é nada mais do que a expansão da oferta monetária. O aumento de preços de ativos e o aumento do preço ao consumidor é simplesmente uma consequência da inflação. A gente pode chamar isso de inflação de ativos ou inflação de preços, tá? Então, justamente por conta disso, por conta dessa expansão da oferta monetária, o preço dos imóveis subiu
enquanto que a renda das famílias permaneceu quase que estável, subiu muito pouco aqui. Não é quase estável, mas vamos pegar aqui, por exemplo, Nova York, vermelho, subiu cerca de 50%, enquanto o preço dos imóveis subiu quase 200%, talvez seja 190% aqui. Isso aqui é também ligado ao mercado imobiliário, o médio de preços de casas que foram vendidas nos Estados Unidos, dividido pelo salário médio. Tá? O salário médio medido aqui por horas, quantas pessoas ganham por hora nos Estados Unidos. E você vê que também estava num patamar muito baixo ali e só subiu. Tiveram quedas, aí aqui foi a crise de 2008, uma crise que impactou diretamente o mercado imobiliário. Então, aqui, obviamente, teve uma queda drástica no preço dos imóveis nos Estados Unidos. Quem lembra sabe disso, que até teve uma notícia na época que os imóveis em São Paulo, até em alguns lugares do Rio de Janeiro, estavam mais caros do que o metro quadrado, né, mais caro do que em Nova York, por exemplo, aqui no ápice da crise. Mas ao longo do tempo, ao longo prazo, só sobe essa relação. Preços dos imóveis com relação à renda das famílias, né, ao salário médio, aqui no caso. Esse gráfico aqui também é bem representativo, né? Ele mede aqui a produtividade da economia, que é essa linha mais amarelada, e aqui compensations, a gente pode traduzir aqui como renda do trabalhador, né? Inclui salários e benefícios por produção e trabalhadores que não são de níveis de supervisão. Enfim, uma medida de renda, tá? De renda de trabalhadores. Então, vocês veem que, ao longo do tempo aqui, de 48, que é o histórico desse gráfico aqui, até 71, a renda dos trabalhadores acompanhava a produtividade, o crescimento da produtividade da economia. E isso basicamente previsto pela teoria econômica, né? Quanto mais produtiva for uma determinada economia, maior é a renda dos trabalhadores nessa economia. Tá? Só que, a partir de 71, houve esse descolamento. Aqui também mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou pegar aqui, aqui está medido pelo PIB, não pela produtividade, mas o GDP aqui é o PIB per capita crescendo, enquanto o salário médio real aqui, tem várias medidas de renda e salário. Vamos pegar aqui esse salário médio real, também tudo descolou aqui a partir de 71, né? Um outro exemplo aqui é a renda dos 1% mais ricos comparado com a renda dos 90% mais pobres. Então, lá desde o início do século, a renda dos 90% mais pobres vinha crescendo uma velocidade alta, enquanto que a renda dos 1% mais ricos estavam praticamente estável, crescia, caía, mais ou menos estável. A partir de 71, a coisa se inverteu. A renda dos 90% mais pobres praticamente estagnou, até agora, até está pegando aqui um pouco depois de 2010, e a renda dos 1% mais ricos começou a acelerar justamente a partir de 71. Lembra lá do efeito Cantillon, né? Aqui mais um exemplo relacionado à inflação de ativos, né? Isso aqui é a medida do salário, horas trabalhadas para comprar o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Ou seja, horas trabalhadas, quantas horas trabalhadas uma pessoa precisa para poder comprar o S&P 500. Então, isso aqui oscilava numa média de 30,9 horas trabalhadas. Então, se a gente considerar que uma pessoa trabalha 8 horas por dia, aproximadamente, então isso aqui dá mais ou menos, vamos botar ali uns 4 dias, né? Por aí, 4 dias de horas trabalhadas. Então, ou seja, a pessoa precisaria trabalhar 4 dias para poder comprar o índice do S&P 500. Aqui foi 71, a partir disso, explodiu. Agora está em torno de 120 horas trabalhadas, aqui atualizado até 2020, próximo de 120 horas trabalhadas para poder comprar o S&P. Um sinal de bolha, né? Inflação de ativos. Percentual de poupança dividido pela renda nacional. As pessoas tinham uma poupança muito maior, elas costumavam poupar muito mais em relação à sua renda e agora poupam muito menos. Ou seja, elas estão consumindo muito mais da sua renda, porque os preços subiram, né? E elas estão ganhando menos, então elas poupam muito menos hoje em dia, né? E aqui era 71. Percebe o seguinte,
que, na verdade, esse problema da inflação e do aumento da desigualdade, obviamente, que por isso que eu disse lá no início que, para mim, a principal desigualdade é a desigualdade econômica, porque, no final das contas, desigualdades sociais e revoltas e coisas do tipo, elas em algum momento vão vir da desigualdade econômica, né? Então, se você observar, esse tipo de coisa tem impacto também na sociedade, né? Na vida social das pessoas. Então, dá uma olhada nisso aqui. O percentual de jovens adultos morando com os pais cresceu a níveis não vistos desde a Grande Depressão. Então, aqui é década de 30, né? A Grande Depressão, 48% dos jovens adultos nos Estados Unidos, vamos pegar aí jovens adultos tá aqui, ó, de 18 a 29 anos, né? Por quê? Por que a galera acaba voltando para casa dos pais ou morando com os pais? Geralmente porque não tem dinheiro, né? Porque não está conseguindo pagar seu custo de vida, porque perdeu o emprego, alguma coisa do tipo. Então aqui a gente está pegando, ó, Grande Depressão, cara, 48%. Aí caiu aqui, 71, o ano fatídico, começou a aumentar de novo. E hoje, 2020, está beirando ali. Não, na verdade, ó, julho de 2020, 52%. Passando passando a época da Grande Depressão. E então, ou seja, ao longo do tempo foi ficando cada vez mais caro, e aí meio que as pessoas que antes sairiam de casa com 20 anos, agora elas estão saindo com 21, 22, 25, demoram cada vez mais para sair da casa dos pais, justamente porque é mais caro manter um padrão de vida, né? É mais caro se bancar. Um outro efeito aqui na vida social, a idade média com que as pessoas casam, né? E aqui para homens e mulheres, né? Não muda, obviamente. Então aqui, ó, o ano vinha caindo ao longo do tempo, né? Aqui desde 1890 vinha caindo a idade média com que as pessoas casavam. Então aqui por volta dos anos 50, ó, os homens com 20 anos, quer dizer, as mulheres com 20 anos, os homens com 22, 23 anos por aí. E aí a partir de 71 aumentou, né? Então, ou seja, mesma coisa, cada vez mais caro manter uma casa, um padrão de vida, então as pessoas demoram também mais para se casar. É óbvio que pode ter outros motivos aqui nesse caso de casamento e tal, mas é estranho que, porra, como que desde 71? Por que 71 acontece esse tipo de coisa, né? Tem até um site interessante que vocês podem ver que é WTF1971.com, né? Que em inglês significa What the fuck happened em 1971. Ou seja, para não falar palavrão aqui em português, mas fazendo aquela tradução que a galera faz nos filmes, né? Que diabos aconteceu em 1971? Ou seja, cara, 71 foi um ano que aconteceu alguma coisa que fez com que todos os indicadores econômicos e sociais piorassem a partir desse ano, né? E o que aconteceu foi justamente o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Então as pessoas não conseguem chegar nisso. Cara, como é que pode o fim da conversibilidade do dólar em ouro causar tudo isso, né? Mas, pô, é verdade. Causou tudo isso e muito mais. E só agrava ao longo do tempo, né? Um outro gráfico, o nível de divórcios, né? A prevalência de divórcios por idade. Então, também, da mesma forma que as pessoas demoram mais para se casar, o volume de divórcio, a quantidade de divórcios também aumentou a partir de 71. Enfim, tudo isso ligado aí ao mesmo problema econômico. Ou seja, aprendemos então que, mostrei para vocês que a principal causa das desigualdades, principalmente desigualdade econômica, vem da economia. Muitas pessoas já estão acostumadas com esse negócio do dinheiro ser estatal e o dinheiro ser só um papelzinho ali, um lançamento na sua conta corrente, etc. Mas isso é uma coisa nova. Esse negócio do dinheiro não ter lastro em nada ainda nem fez 50 anos. Então vai fazer 50 anos esse ano e claramente não está funcionando. Está causando uma série de problemas econômicos e sociais, está aumentando a desigualdade, pior do que isso, está causando miséria também ao redor do mundo. Tá? A armadilha da desigualdade, né? Você cai nessa armadilha a partir do momento em que você não entende, em primeiro lugar, que isso acontece. Você pode até pensar, cara, porra, 10, 20 anos atrás eu
trabalhava até a mesma coisa que eu trabalho hoje, mas, pô, eu tinha um padrão de vida melhor, ficava mais tranquilo, não passava tanto perrengue, eu gastava menos, conseguia economizar mais. Algumas pessoas percebem isso, né? Mas não entendem de onde vem esse problema. Em primeiro lugar, você cai na armadilha da desigualdade quando você não entende isso e quando você não toma atitude para se proteger contra isso. A partir do momento em que o Estado tomou para si o monopólio da moeda, lá em 1913, e aprofundou mais ainda em 1971, né, por conta de tudo que eu contei, ele tomou para si a tal da soberania financeira. Não, então, o que chamam de soberania financeira por aí é quando um governo, um Estado, ele tem o poder sobre a sua moeda. Você só consegue resolver esse problema para você e não cair na armadilha da desigualdade quando você recupera para si a sua soberania financeira. Você não pode permitir que o Estado, que o Banco Central, que qualquer governo que seja, independente de quem é o cara que senta lá, você não pode permitir que esse cara tenha a soberania financeira sobre o seu dinheiro, sobre a sua moeda, sobre o seu patrimônio, sobre a sua geração de riqueza e, no final das contas, sobre o seu trabalho também. No final das contas, eles estão tirando dinheiro daquilo que você produz no seu trabalho. Então, qual é a primeira forma que você tem de resolver isso? Em primeiro lugar, você tem que cuidar para que a sua renda cresça acima da inflação. E não é a inflação do IPCA, inflação medida pelo IPCA, mas a inflação de verdade. Você sabe quanto que o Banco Central do Brasil expandiu a quantidade de reais que existem no sistema econômico brasileiro em 2020? Vocês têm noção disso? O IPCA em 2020 foi 4,50 e pouco, 52, se não me engano. Só que a oferta monetária em 2020 se expandiu em 33%. O Banco Central brasileiro expandiu a oferta monetária em 2020 em 33%. E ao longo dos próximos anos, isso vai causar inflação, seja ela inflação de preços ou inflação de ativos. Em primeiro lugar, você tem que refletir sobre isso. Se no seu trabalho hoje, seja você empregado, assalariado, ou empreendedor, enfim, não interessa. Se o seu trabalho hoje não te dá uma renda que cresce acima da inflação, você está correndo sérios riscos, já está colocando o pezinho aí na armadilha da desigualdade. E o segundo ponto é que você precisa criar um patrimônio. E um patrimônio, obviamente, que cresça acima da inflação. E não é o IPCA, de novo, não é fazer um patrimônio comprando tesouro pré-fixado, né, tesouro indexado à inflação, que vai te pagar IPCA mais 5%. Não é isso não é o que vai te proteger contra a inflação. O que vai te proteger contra a inflação é você entender como que tudo isso funciona, como que funciona um ciclo de mercado, qual que é o melhor investimento para cada momento, entender quais são os objetivos que você quer realizar na sua vida e quais são os investimentos que você deve escolher para conseguir alcançar esses objetivos e poder realocar, né, e balanceando seus investimentos, o seu patrimônio ao longo do tempo, de acordo com cada momento econômico, de acordo com cada momento do ciclo econômico. É isso que vai te fazer levar a ter a soberania financeira, a fazer com que você não se prejudique dessa inflação causada pelo Banco Central, pelos governos, e até se beneficie disso. Você consegue ganhar no seu patrimônio muito mais do que eles conseguem destruir o poder de compra da moeda. Então, são esses dois pontos de atenção que vocês precisam ter, com relação à renda e com relação ao patrimônio. Com relação à renda, talvez seja mais difícil, porque para a maioria das pessoas, talvez, você não tem o poder de ir lá e conseguir aumentar a sua renda imediatamente, né? Mas com relação ao patrimônio é mais fácil. Você tem controle sobre o seu patrimônio. Você pode, aos poucos, ir construindo o seu patrimônio, independente da renda que você tenha. E, ao longo do tempo, esse patrimônio vai te dar uma renda que vai compensar a renda do seu trabalho, que vai fazer com que a renda do seu trabalho complemente ali e você ganhe, ao longo do tempo, mais do que a inflação. Então, a regra de ouro é que você deve recuperar para si a sua soberania financeira. Fechado? Então, agradeço a vocês, muito obrigado pela audiência e parabéns também pela audiência, parabéns por vocês estarem aqui aprendendo e
buscando mais conhecimento. E é isso aí, galera. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Valeu!